Fala galera, aqui é o Matheus do Amizades Game Histórica com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre a anatomia da espada, parte 2. Bem, primeiro de tudo, por que parte 2? Porque já existe a parte 1 desse vídeo aqui no canal, que você encontra no card aqui em cima. E ela vai explicar bastante do básico, né? E essa daqui já é uma coisa mais avançada. Então vamos dar uma olhadinha sobre alguns termos mais técnicos e mais aprofundados. Bem, no outro vídeo eu já expliquei o que é lâmina, o que é cabo, o que é guarda, o que é empunhadura. E é bom que vocês todos realmente tenham assistido o vídeo para entender esse daqui melhor. Caso não tenha, dá um pause aí, abre o vídeo e dá uma assistida antes de ver esse daqui. Vamos lá. Uma espada tem vários pontos de muita importância, dos quais o que a maioria das pessoas já conhece naturalmente é o ponto de equilíbrio, que é onde você coloca a espada para ela se equilibrar. Aqui, o ponto de equilíbrio é onde você coloca alguma coisa, algum objeto, e você equilibra a espada. O que isso significa? Se você cortasse a espada nesse ponto aqui, onde ela está sendo equilibrada, essa parte daqui teria o mesmo peso dessa parte daqui. Então, como vocês podem ver, o ponto de equilíbrio de uma espada costuma ser bem próximo da mão. Ela varia, depende de espada para espada, do modelo que a espada segue, e isso também tem muito a ver com tipologias, só que tipologias são coisas mais modernas, eu vou fazer um outro vídeo alguma hora falando um pouco sobre tipologias. Então, dependendo da espada, o ponto de equilíbrio vai um pouco mais para frente e um pouco mais para trás. Esse tipo de espada de prática tem um ponto de equilíbrio um pouco mais para trás, porque assim ele transmite menos impacto na hora do corte. E você tem um controle bem melhor de ponta. É por isso também que existe aquela técnica na qual você inverte a espada e golpeia com a empunhadura da espada. Porque o peso está todo aqui na espada. Então, o primeiro ponto que a gente está falando aqui é o ponto de equilíbrio. Mas existem vários outros pontos muito importantes. Então vamos para o próximo da lista. Esse é um outro ponto muito importante que você vai querer saber em qualquer espada que você use, que é o ponto de percussão. O que é o ponto de percussão? Essa é a lâmina da minha espada. Se eu bater no cabo, ela treme toda, ó. Talvez assim vocês consigam ver melhor. Ela treme toda. Só que tem uma parte da lâmina que fica parado, porque ela treme aqui em cima e ela treme aqui embaixo. Mas ela não treme aqui. É exatamente aqui o ponto de percussão dessa lâmina. Geralmente ele fica por aqui mesmo, até um pouquinho mais para frente. E é aqui que você quer impactar o seu alvo. Essa é a parte que você quer usar para cortar. Primeiro porque ele vai transmitir a maior quantidade de energia. Aqui você, na ponta, você tem pouca massa, então você não consegue transmitir tão bem a energia. E aqui, que é o forte da espada, ou a espada inteira de acordo com o Fiore, você não tem tanta velocidade, então você não consegue transmitir tanta energia golpeando com essa parte da espada. Esse daqui é o ponto ideal, tanto em massa quanto em transmissão de energia. Ele tem um pouco dos dois, é o melhor ponto para você impactar. E a outra coisa é que quando a espada impactar, ela vai tremer. Aqui. Impactou, tremeu a ponta. Não sei o quão bem vocês conseguem ver, mas a ponta treme com qualquer impacto em qualquer parte da lâmina. E se você acertar nesse ponto, é o ponto que não treme. Então ele vai cortar melhor, porque ele não vai estar tremendo. Outro nome para esse ponto de percussão é nódulo de vibração. Vocês também podem ouvir ele sendo chamado desse jeito. E existem dois nódulos de vibração ou pontos de percussão na espada. Um é na lâmina e o outro geralmente fica no cabo, que é para sua mão não sentir muito impacto. Porque quando você bate, a espada toda treme. Mas aqui na sua mão você também vai ver que ela não treme. Pelo menos numa espada bem feita, né? Ela foi feita justamente para ter a menor quantidade possível de vibração transferida para você. Então ela não vai tremer muito na sua mão e nem no ponto que ela deve impactar. Por isso que espadas devem ser cuidadosamente, como é que eu digo isso em português? Designizadas? Projetadas. Elas devem ser projetadas com muito cuidado, porque você precisa colocar esses pontos todos no lugar certo. O ponto de equilíbrio, o nódulo de vibração, o outro nódulo de vibração e os próximos pontos que nós vamos ver agora, que são os pontos de torque. Bem, uma espada como essa daqui é uma barra de ferro reta.
Ou seja, ela viaja fazendo esse tipo de movimento. É o único movimento que ela faz, basicamente, além desse, claro, e além desse daqui. Só que esse daqui é o movimento que você vai fazer para cortar. É só esse. O que significa? Que a espada ela vai girar a partir de um ponto. Geralmente da sua mão. Ela vai girar a partir daqui, ó. Tá vendo? Esse ponto daqui permanece na mesma altura e os outros dois pontos mudam de altura. E o que isso é importante? Você vai ter 2 desses pontos por lâmina também. O primeiro vai ser onde você vai aplicar a parte do giro para frente. O primeiro vai ser onde a sua mão da frente fica. E nesse caso ela fica aqui, próxima à guarda. Então você vai ficar girando a espada desse jeito, próximo da guarda, assim, ó. Isso. E você vai ver que fazendo isso daqui, para um lado e para o outro, tem uma parte da espada que não mexe também. Aqui, ó, estão vendo? É uma parte que não mexe aqui perto da ponta. Ela não mexe. Fica parada. É óbvio que ela está mexendo um pouco porque eu não sou uma máquina para fazer isso com muita precisão. Mas você vai ver que ela não mexe se você fizer e calibrar, porque você vai estar sentindo os erros que você comete no movimento, né? Ele não vai ser perfeito. Então eu estou vendo aqui, ó. É aqui. Esse ponto. E o segundo ponto vai ser onde a sua outra mão está. Porque você, com uma mão, empurra, essa mão daqui, ela empurra, né, a lâmina para frente, essa mão daqui puxa o cabo para trás. Então, um corte é isso, você puxando com essa mão e empurrando com essa. Quando você está empurrando com essa, ela tende a girar a partir desse ponto. E quando você está puxando com essa, agora você vai testar para o outro ponto. Ela vai tender a girar a partir daqui, ó. Tá bem mais em cima, estão vendo? Acho que esse ponto fica bem mais fácil para ver. Então, um dos pontos, que é quando você empurra, está bem mais para cá, e o outro, que é quando você puxa, está mais para cá. E por que esses pontos são muito interessantes? Porque eles vão te falar como a espada se comporta. Existe um tipo de gráfico que é possível construir a partir desses pontos, que ele vai falar mais ou menos como ela vai sentir na sua mão, né? Que tipo de espada ela é. É claro que para você interpretar esses gráficos, você já tem que ter segurado algumas espadas e olhado para esses mesmos gráficos para entender o que cada coisa significa e como isso realmente se sente na sua mão. E aqui eu vou colocar alguns exemplos desses gráficos e vou colocar também o link aqui para se você quiser construir o seu próprio gráfico da sua própria espada com esses pontos que eu falei. Ah, mas eu quero fazer isso com uma espada de uma mão, porque eu só tenho uma espada de uma mão e aí eu não vou ter o segundo ponto de toque. Vai sim. Porque quando você está fazendo com uma espada de uma mão, o que acontece? O seu mindinho empurra ela, enquanto a parte de cima do seu dedo... Quer dizer, o seu mindinho puxa ela, enquanto a parte de cima da sua mão empurra. Então vai ser a mesma coisa. Você vai fazer um aqui perto do pomo e um aqui em cima perto da guarda. Ó, tá aqui. E o outro tá aqui. E pronto. Aí você vai colocar também no gráfico se você quiser fazer, obviamente. E assim você vai entender como a espada que você tem se comporta. Obviamente, se você fizer isso com várias espadas diferentes, você vai entender o que cada coisa ali naquele gráfico vai querer dizer. E por que essas coisas vão acontecendo com a espada? Como mudar essas coisas, né? Bem, primeiramente, a maior parte desse processo se encontra na lâmina. Uma lâmina bem feita vai... Não existe uma palavra em português para isso, né? Mas vai sentir na sua mão muito próximo do jeito que ela já deveria antes. Por quê? Primeiro de tudo, ela deve começar grossa e depois ir afinando, até ficar bem fininha aqui na ponta. Segundo, ela deve começar larga e também ir afinando. Muitas espadas não faziam nenhum dos dois. Na maioria das vezes faziam um ou outro ou os dois, em menores e maiores graus. Então isso já muda tudo que você fez antes. E a maior parte do trabalho deve estar aí, porque a guarda e principalmente o pomo devem ser para ajuste fino disso. Você não deve usar eles, eu vou usar o pomo para dar um balanço completamente diferente para minha espada. Vou trazer o ponto de equilíbrio daqui para cá, né? Daqui até aqui. O pomo não vai servir tão bem para isso. Se você quiser fazer isso, você deixa aqui mais grosso, aqui mais fino, ou aqui mais largo, aqui mais fino, ou os dois.
E aí, com o pomo, você faz o ajuste mais fino dessa questão aí toda. E aí você vai ter uma espada, ou com mais controle de ponta, né, que você consegue estocar bem precisamente onde você quiser, né? Ela também não tem tanto impacto, que é o que a gente quer para uma espada de treino. Então ela não bate com tanta força quanto deveria. Mesmo assim, ela bate com uma força bem considerável, né? Não vai usar isso daqui de forma descuidada, por favor. Então, basicamente é isso. Ou então você coloca ela com o peso mais em cima, com esses pontos, vai mudando eles, e você vai ter uma espada que corta com bastante força, vai ter um corte desgraçado, e quando você tiver o bind, né, que é quando as duas espadas estão tocando, quando elas estiverem encostadas assim, a espada que corta muito bem vai ter uma vantagem, porque ela consegue aplicar força de um jeito melhor na outra, né? Ela tem o que a gente chama de presença de bind, que é você domina o bind com maior facilidade. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma coisa que você queira saber sobre alguma dessas coisas que eu falei ou alguma coisa que eu não falei sobre a anatomia de uma espada, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau!